Estamos aqui em São Paulo, no Templo de Ogum, com o sacerdote do Candomblé, Fernando Alegria Simões, que muito gentilmente resolveu ceder para nós, para o Centro Apologético Cristão de Pesquisas, uma entrevista sobre o tema que é a sua religião. Bom, muito obrigado por você ceder esse momento para nós, seu tempo, para nós é uma alegria. Então lá vai a primeira pergunta, Fernando. A primeira pergunta diz o seguinte: no cristianismo ortodoxo, de uma forma geral, o homem somente estará salvo caso creia que Cristo morreu para pagar os seus pecados. Como é a cosmovisão da salvação no candomblé? O que ensina o candomblé sobre salvação? Olha, a visão que tem o culto aos orixás é diferente, né? A gente não tem uma visão assim, por exemplo, que você tem que acreditar numa única divindade ou num Deus único para você ser salvo, e nem a visão de você ser salvo. Nós temos assim, a gente cultua as forças da natureza, tá? E da forma que você cultua a sua honestidade com o orixá, com a divindade, isso que vai te trazer um reflexo na sua vida material e na sua vida espiritual. Tá? No caso, essa comunhão que se tem com os orixás é o que vai te conduzir a uma melhor reencarnação, seria isso? Uma melhor vida no plano astral? Como seria isso? Sim, uma vida boa material e no Orum, no plano espiritual. Então, no caso, veja bem, que nem no meu caso, né? Eu fui iniciado na época em Ogum. Da maneira que eu cultuo Ogum, tá? Por exemplo, eu acordo cedo para rezar, 5 da manhã para rezar. Eu tenho uma honestidade com o orixá. Quando eu atendo o cliente, eu posso jogar um búzio, eu posso jogar um jogo de obi. E eu fazer exatamente aquilo que o orixá está me determinando. É você ser um servo do orixá. Não você fazer como tem pessoas do candomblé que fazem, que eles põem a vontade deles na frente do orixá. Tá? Isso eu falo em aberto, tem muita gente que faz isso. E essas pessoas geralmente começam a ter problemas sérios. Tá? Porque, resumindo, o orixá é uma força muito bruta da natureza, que só nós do candomblé cultuamos. Você não vê nenhuma outra religião no mundo que consegue ter uma... Eu não vou falar manipulação, que eu acho errado, mas uma influência. Consegue trabalhar com uma força dessa no culto de orixá. Então requer você ter uma honestidade, você ter uma linhagem naquilo. Vou te dar um exemplo, Flávio. Você não pode ter uma relação sexual, acabar de ter a relação sexual, ir num assentamento e rezar. Isso é uma quizila, é errado. Você tem que tomar um banho de folha antes, um omieró, um abô. Então tem certos preceitos, né? A gente tem que comer o biorobô, mascar direto, para purificar na sua boca, para rezar para o orixá, rezar um mojubo, um oriquim. Então, a nossa religião tem muito mais preceito do que as outras. Mas nós não cremos assim, existe um líder supremo e eu agradando ele que eu vou reencarnar melhor. A gente não tem essa visão. Então, se eu entendi o que você está colocando aí para nós agora, para quem está nos assistindo, a salvação não seria bem o termo correto de se usar. Seria uma melhora de vida, ou seja, melhorar de vida com a comunhão com os orixás. Seria isso? Exatamente. Porque os orixás têm os itãs deles, que são as histórias deles, quando eles tiveram vida em terra. Tá? Isso todo mundo sabe muito antes de Cristo, né? Então, o que acontece? Ali tem a qualidade dele, as comidas que ele gostava, né? Por exemplo, Ogum é um orixá do trabalho, para o lado positivo dele, orixá do trabalho, da disposição, da luta, tá? Para um lado negativo, é um orixá violento, da guerra. Então ele tem, por exemplo, eu fui iniciado nele, fui raspado em Ogum. Eu tenho que seguir certos preceitos, por exemplo, comidas que eu não posso comer, coisas que eu não posso fazer que seriam contraditórios não a qualidade, aquele orixá. Tá? E aquele orixá, portanto, tem as qualidades dele também. Até hoje você tem, então, uma determinada comida que você não aprecia? Existem comidas que eu não posso comer, tá? Coisas, por exemplo, aqui dentro, que aqui é um templo, em Ilhéaxé, certas coisas que eu não posso fazer aqui dentro. Né, atos que eu não posso fazer, como assobiar, por exemplo, mas isso é por causa do orixá Ossan, é outra coisa, mas aqui já é um Ilhéaxé mais
a pessoa que ela é iniciada naquele orixá, ela tem um compromisso muito mais sério, eu vejo, que qualquer religião. Então, é você seguindo certo isso, que você vai ter uma paz, saúde e prosperidade na terra, para você, para sua família. Você desencarnando, você vai para o Orum, que é o mundo espiritual. Então, você vai para um Orum Irê, quer dizer, um local bom, entendeu? Então, é essa visão que a gente tem. É sua vida terrena de acordo com o orixá, que te garante uma paz, uma tranquilidade terrena e também no astral. Mas diante desse quadro que você está colocando, eu acho que quem está nos assistindo vai querer saber como é que fica a obra de Cristo na cruz, porque a Bíblia fala que ele é o salvador da humanidade, que ele morreu em prol dos pecados da humanidade, pelos pecados da humanidade. Como fica a visão de Cristo no candomblé? Olha, no candomblé, você pegando assim, o lado tradicional, isso não é nem muito falado, tá? O candomblé, a gente pode dividir assim, Eledumare é chamado como Criador, Deus. Olorum é equiparado a Jesus Cristo, tá? Não Oxalá, porque seria na Umbanda. Então, o que acontece? Para nós, Jesus foi assim, foi uma pessoa, um líder religioso, que para a gente Jesus não é que nem para os católicos, que seria o Salvador. Ele foi um líder religioso, que teve vida na terra, tá? Pregou, é um orixá considerado Olorum. Então, quer dizer, simbolizou uma força que passou na terra. Assim também como os orixás, Ogum, Exu, Xangô, que tiveram força, que deixaram marca na terra. Nós vemos dessa forma, tá? Então, como salvador, ele não teria esse papel no candomblé. No candomblé, não como salvador. Está mais respeitado no candomblé. Entendi. A segunda pergunta diz o seguinte: os mundos invisíveis são divididos por estágio, seria isso? Sim. Poderia explicar-nos melhor cada um desses estágios? Olha, a visão que existe é assim. O Orum, ele é dividido em 9 partes. Então, o que acontece? Existem as partes dele, do Orum, do mundo espiritual, por exemplo, Orum Apadi, Orum Oxobô, lados negativos do Orum. Tá? Resumir para você mais básico, seria assim, Orum Irê positivo, o Orum Oxobô negativo, tá? Orum Burucu, aí tem vários nomes, que é exatamente o que eu te falei, dependendo de como a pessoa passou na Terra, ela vai ser direcionada para um desses Oruns. Como isso é muito parecido com a visão do kardecismo, meio parecido com o catolicismo entre céu e inferno, na realidade é muito lado do que a pessoa viveu na Terra, que ela vai para aquele local, ela se desencarnando, entendeu? Mas aí ela pode voltar à Terra, no plano físico. Existe isso também. Isso é uma coisa assim muito complicada dentro do culto aos orixás, tá? Mas existe isso sim, do espírito desencarnar e ele voltar. De maneira bem objetiva, para quem está nos assistindo entender, bem didática, qual a diferença fundamental entre Umbanda, Quimbanda, Macumba, religiões afro, entre outras? Você poderia assim traçar rapidamente, porque as pessoas que nos assistem não têm esse discernimento, coloca tudo no mesmo saco, né? E mistura tudo. O que você poderia explicar para nós nesse sentido? Olha, Umbanda, de princípio, ela cultua basicamente, é uma religião brasileira que cultua ancestralidade brasileira, tá? A gente não considera, não estou julgando, mas a gente não considera como cultuar mesmo um orixá na Umbanda. Tá, que o candomblé é outra coisa. Mas é uma religião brasileira, cultua ancestralidade brasileira. Quimbanda cultua ancestralidade brasileira para o lado da esquerda. Um exemplo, lado de Exu, Pombogira, de Preto Velho Mandingueiro. Espíritos que trabalham com o lado assim, de magia, de feitiçaria. Esse é o lado da Quimbanda. Tá? Macumba, isso é um nome muito popular que as pessoas dão. Por exemplo, porque para eles tudo é macumba. Principalmente, por exemplo, para os evangélicos. Tudo para eles é macumba, tudo é demônio. Mas tem muitas divisões, né? Deixa eu fazer uma pergunta agora dentro dessa mesma pergunta, meio capciosa, já que você colocou aí algumas questões. Vem gente aqui para fazer trabalho, tipo assim, olha, eu trabalho com aquele rapaz ali e ele está me fazendo mal. Eu quero que você faça um trabalho para tirar a força dele, para que ele saia daquele lugar e eu fique bem. Acontece isso? Isso faz parte da teologia do candomblé? Olha, veja bem, dos ensinamentos do orixá, isso estaria errado.
Isso é feitiçaria, veja bem, isso que também não pode misturar. Deixa eu aproveitar que isso é muito legal, quem está nos assistindo, isso é muito legal que ele acabou de falar aqui, o Fernando. O Fernando falou uma coisa importante, quer dizer, feitiçaria não é candomblé. Feitiçaria a pessoa, olha, veja bem, eu aqui, tá, eu não estou nem julgando quem faz isso, mas eu não trabalho com isso. Eu trabalharia assim, por exemplo, se você trabalha com ele está te prejudicando, então aí a gente iria quebrar esse lado dele, tá? Quebrar as forças dele, porque aí o jogo... O Odu ali especifica isso, você ia falar, eu ia confirmar. Mas esse tipo de trabalho, fazer por dinheiro, eu sou totalmente contra, inclusive quem faz, eu sou totalmente contra. Você acha que pega quem faz aí esse tipo de trabalho contra alguém, isso pega? Ou você acha que isso aí não acontece? Flávio, existe uma coisa que muita gente do candomblé, até muito sacerdote do candomblé, com a arrogância que tem, acha assim, que porque ele é iniciado, ele é raspado, porque ele tem vários assentamentos, porque ele tem determinadas magias, ele pode tudo. Isso é um engano. Pode ver que tem muita gente da religião do candomblé que vive doente, sacerdote com a vida acabada. A maioria dos sacerdotes foram para a igreja porque não tiveram uma doutrina no candomblé. Tá? Isso eu falo para qualquer um. A questão é assim, o que existe é a força do espírito da pessoa. Por exemplo, você já nasceu com uma força no seu espírito que independente de qualquer religião. Entendeu? Agora, veja bem, isso é um ataque, é uma coisa que tem poder, tá? E veja bem, a visão que eu tenho nisso, que eu já vi, é assim, quanto mais errado uma pessoa anda na vida dela, ela é mais torta, ela é mais vítima de uma feitiçaria. Quanto mais honesta for, muito menos vítima ela é, porque fica um espaço assim muito difícil da feitiçaria entrar. Agora, a feitiçaria a pessoa não precisa ser iniciada, não precisa nada. É que simplesmente ela aprendeu a fazer, e ela entra por dinheiro e sai fazendo. E geralmente quem mexe assim, vai fazendo feitiçaria só por dinheiro, a maioria tem a vida bem arruinada, a família arruinada. Tá? Eu sou contra por isso, porque eu também não acho certo. Isso não é ensinamento do orixá. Quando você se inicia, ninguém te ensina isso. Tá? O orixá te ensina você a cultuar o orixá, a força da natureza. O orixá também é caridade. Se bater uma pessoa na minha porta, não tem condição, eu sou obrigado de uma maneira ou outra a ajudar ela. Tá, o candomblé ele trabalha na troca, mas existe também você trocar em qualquer condição. Tá? E gente que faz feitiçaria gosta de atender só rico, quem tem muito dinheiro, entendeu? Olha, legal isso que você está falando para nós, Fernando. Eu acho que quem está nos assistindo também, e eu acho que quero frisar aqui isso aqui. Então você está falando que no candomblé não se faz trabalho de mal para outra pessoa. É isso que eu entendi. O que pode ser feito, se lá no meu trabalho tem alguém que está se levantando contra mim, é você fazer um trabalho para quebrar esse impulso mal daquela pessoa contra mim. Seria isso? Só isso? Sim, Flávio. Eu estou falando, eu trabalho assim. Agora, veja bem, um lado muito complicado disso, eu expliquei básico, é assim. Dentro do culto aos orixás, que nem no caso, eu aprendi bastante coisa. Você mexe com energias muito apegadas à terra, e isso é uma faca de dois gumes, porque veja bem... Quer dizer que é possível, então, é isso que está falando? Alguém do mal que queira usar essa força, é possível? Veja bem, mas aí que tá, não poderia dar o nome disso de candomblé exatamente, aí é que tá. Uma pessoa, por exemplo, da quimbanda, uma pessoa da umbanda, se ela souber trabalhar com aquela energia... Porque veja bem, o que é energia, o que é a força espiritual? Ela é uma arma. Se você direcionar ela para o bem, ela vai para o bem. Para o mal, ela vai para o mal. Aí é que está o problema. Não é que é a religião que, como diz os evangélicos, é o ser humano que usa aquilo. Se você dá um revólver na mão do ser humano, ele pode fazer besteira. É isso que as pessoas, muitas vezes, o lado mais popular não entende. Porque a partir do momento, um exemplo, eu tenho um determinado orixá, que ele... Até a vida dele terrena, pelos itãs, mostra que ele tinha, como Exu, por exemplo, que ele tem tendência para os dois lados. É uma força aquilo. Agora, se eu direcionar para o lado ruim ou bom, o culpado é o ser humano. Entendeu? Então, veja bem, não é que isso é uma coisa do candomblé. São certas pessoas do candomblé que, geralmente, por dinheiro... usam, e dependendo, como eu te falei, se a pessoa for uma pessoa errada, já anda errado no dia a dia, uma pessoa que já prejudicou muitos outros, principalmente essas são as piores vítimas. Ok, eu acho que agora ficou entendido para quem está nos assistindo. A quarta pergunta é o seguinte, Fernando, onde teve origem a quimbanda, ou no caso, no seu caso é candomblé, né? Onde teve origem o candomblé, e por que ela quase não existe entre outros centros mundiais, como a Europa e os Estados Unidos?
Olha, candomblé é um nome que se dá aqui no Brasil, pouco conhecido a nível mundial. O nome certo é culto aos orixás, voduns ou inquices. Tá? Esse é o nome. Aí vai da nação. Eu falei de Angola, Jeje, é que eu sou do Quetu, tá? Então eu prefiro direcionar mais pro lado de orixá, né? Então, no caso, veja bem, isso deu origem na época da escravidão, tá? Então aqui, o que aconteceu? Na África, Flávio, é muito diferente o culto, porque lá são tribos. Então, um exemplo, se você vai na cidade de Obé-Okutá ou Irê, o orixá de lá é Ogum. Todo mundo ali é iniciado em Ogum. Em Oxobô é Oxum. Entendeu? Então, nessas cidades, cada tribo, cada cidade tem um orixá que reina. Seria antropologicamente falando que as religiões afro seria da terra, então. Ela seria muito ligada àquela cultura, aquele povo. Isso, ancestralidade, porque o orixá nada mais é do que um ancestral. Para os africanos. Aqui, veja bem, na África, o orixá ele é um ancestral. E eles têm uma visão diferente que no Brasil. Aqui virou uma divindade, entendeu? Mas o orixá, na realidade, por exemplo, como Ogum. Ogum, onde é que está a força de Ogum? No ferro, na linha de trem. Se você fizer um culto numa linha de trem, muitas vezes, mesmo sem você ter um assentamento, o orixá vai te escutar. Então aqui no Brasil fez uma reorganização do culto, entendeu? Com o nome de candomblé. Ok. Vamos fazer a quinta pergunta. A gente vai fazer 3 blocos, então. Depois a gente volta com mais 5. Por que servem os orixás? Eles sempre existiram? Se sim, por que existem questões referentes a esta no cristianismo antigo? O que a pergunta está dizendo aqui é o seguinte. Se os orixás sempre existiram, por que ele não foi citado, por exemplo, na parte europeia, na parte oriental, mesmo em Israel, em Jerusalém, na Mesopotâmia, que é onde é o berço das religiões mundiais, as grandes religiões mundiais, como o hinduísmo, né? Por que não é citado nessas regiões os orixás? Olha, em primeiro lugar, assim, eu vejo o orixá como uma força da natureza. Então, um exemplo, Ogum, ele pode ser equivalente ao samurai no Oriente, por exemplo, como tem os deuses romanos. Se você for ver a qualidade deles, tá? Tem um, eu não sei o nome, tem um que é o da encruzilhada, tem um que é o da guerra. Então, se você for ver, isso existe, é pela força. Agora, o nome, por exemplo, Ogum, se você mudar a nação do candomblé, ele já muda até o nome que você nem entende. Então, veja bem, a África, o culto africano é o mais antigo do mundo, né? E por 2 motivos. Primeiro, que a força da natureza, eles fazem isso. E segundo, por uma questão também que o lado europeu não iria ficar dando nome para um culto que eles não... Entendeu? Por exemplo... Você está dizendo, desculpa interpelá-lo, você está dizendo que talvez por causa de preconceito, esses nomes não foram adotados na Europa de maneira mais abrangente. Sim. Isso é o principal fato, Flávio. Eu estou falando assim de força da natureza de uma maneira mais... O lado europeu, ele é um lado que ele visa muito para a dominação, o lado branco europeu. Então, se você vê, o que prevalece aqui no Brasil é uma cultura mais para o lado europeia, entendeu? É uma descendência de maior parte africana, mas se você vê, eles mesmos se rendem a uma cultura europeia. Então, é mais pelo preconceito, de eles não abrirem isso, entendeu? Bom, Fernando, continuando a nossa entrevista aqui, nesse segundo bloco, tem uma pergunta um pouco capciosa. Que de acordo com a Bíblia e o cristianismo ortodoxo, os orixás são demônios. Como que o candomblé responde a essa questão? E a segunda, nessa mesma pergunta, demônios não existem? No candomblé, a gente não acredita em demônio, tá? Ninguém acredita em demônio. O que existe é assim, veja bem, o orixá, ele teve vida na terra, são deuses que foram assim, tá? Irumolés, Eborás, que tiveram vida na terra, também erraram, também pecaram, tá? Então, o lado demoníaco, como eu estava explicando, é muito do ser humano, tá? Porque o orixá, dentro do candomblé, ele não é como as outras doutrinas, que você erra e eles passam a mão na sua cabeça, não. O orixá é uma coisa muito rígida. Se você errar, ele pode te cobrar de uma maneira rígida também, tá? Mas para nós, isso não tem nada de demoníaco, né? Tá, perfeito, Fernando. Agora, como que a Bíblia, que é pros cristãos a palavra de Deus, é vista no candomblé? Ele é um livro de histórias, é um livro que pode conter erros, ou é realmente
a palavra de algum deus ou de alguma coisa assim? Não, Dalton. Para nós, a Bíblia foi escrita pelo homem, tá? É um livro sagrado? Respeito. Eu só respeito, não tenho nada contra, mas é mais para manipular a massa da população. Tá? Porque ali foi escrita pelo homem, de uma forma de amedrontar, como o Velho Testamento. Isso é para dominar, mais uma dominação. Se torna sagrado por quê? Porque muitas pessoas acreditam naquilo, se torna uma energia. Tá? Então, quando você lê aquilo, você se sente bem. Tá? Então, é um livro sagrado, eu respeito como tal, mas para os católicos, para os evangélicos, tá? Eu simplesmente respeito, somente isso. Entendi. Baseado nessa questão ainda, Fernando, que a Bíblia é um livro, como você disse, é um livro sagrado, como você mesmo disse. Sim. Existe algum fato de que o candomblé tem algum versículo na Bíblia ou alguma coisa que você diz assim... Não, por exemplo, quem escreveu, os escritores, tem alguma coisa que ele colocou a respeito de candomblé. Você entendeu a pergunta, né? Entendi. Se você ler a Bíblia, né, você vai ver ali que fala que sacrifício do carneiro, sacrifício de animais. Tá? Então, o sacrifício de animais, ele é uma coisa do começo do mundo. Existiu, na própria Bíblia fala disso. Até mesmo dos cristãos na época. Porém, o que acontece é assim, hoje em dia, eles inverteram um pouco isso. Né, em relação ao sacrifício. Não, é um fator, por exemplo, que tem a ver. Né? É um fator que tem a ver. Entendeu? Entendi. Essa pergunta você já respondeu, só que queria... Acho que era interessante você frisar de novo, principalmente para quem está nos assistindo. Jesus Cristo, então, seria mais um orixá? E se realmente ele fosse, ele teria um outro nome no candomblé ou não? Sim. Tá? Nós conhecemos como Olorum. Mas deixa eu deixar claro assim. Culto ao Olorum é um culto paralelo como o culto de Ifá também. Tá? Ele não é uma coisa assim no padrão do candomblé afro-brasileiro, nem no candomblé mais africanizado do culto de Ifá. Mas existe o culto ao Olorum que não tem sacrifício de bichos. Tá? As pessoas jejuam também, rezam também, fazem estilo de vigília. Como é uma coisa africana, é dito como culto aos orixás, candomblé, tá? Mas existe sim. Entendi. Você falou que tem sacrifício de animais. Nós lemos em alguns sites de candomblé que algumas pessoas que são sacerdotes do candomblé fazem sacrifício de animais e outras pessoas não fazem. Como que você diz essa divergência? Ou, por exemplo, você pode falar assim, não, o correto é fazer, ou o correto é não fazer. Olha, o correto é fazer, porque veja bem, Dalton, no candomblé, tá, não tem como, candomblé que eu digo, o lado mesmo dele tradicional. Não tem como você não fazer o corte, o orô, tá? Até mesmo, por exemplo, como você vai alimentar algum, tá? Algum come determinados tipos de bicho. O que acontece é que, por exemplo, você deu um bode para algum. Esse bode, depois, a comunidade, ele é limpado, ele é dado para a comunidade comer, ou ele é doado para as pessoas. Se você for ver o sacrifício no candomblé, desde que o sacerdote faça aquilo de uma maneira religiosa, tá? Não tenha nenhum tipo de maltrato, que isso eu sou totalmente contra, o sacrifício, ele na realidade vai se equiparar a um matadouro, porque você corta o animal e depois as pessoas se alimentam. É como se você for ver uma tribo da África. Eles vão cortar o animal e vão comer. Seria... né? Entendi. Então, no caso que você está falando de sacrifícios, não existe... O que é sacrificado, no caso, para os orixás, é praticamente a vida só. Não é o sangue que tem que ser derramado, tem que ser aspergido, a carne não pode comer. Porque, pelo que você me falou, vê se é isso mesmo que eu entendi, se você faz um sacrifício para um determinado orixá e você pega uma galinha, vamos fazer mais fácil. Aí você mata a galinha e todo mundo come. Quer dizer, o que você está oferecendo para o orixá é a vida da galinha. Seria mais ou menos isso? O orixá, assim, ele come basicamente o egé, que é o sangue do animal, tá? Isso posso falar também, as partes, por exemplo, cabeça, pena que você põe, você pergunta quantos dias ele quer ficar com aquilo no ibá comendo, tal. Agora, a carne, tá? Isso, veja bem, geralmente, existem até partes do próprio animal que pode ser servido para o orixá, mas são para as pessoas da comunidade, ou que nem no meu caso, né? Se eu faço isso para algum cliente, alguma pessoa, eu dou a carne, eu mesmo me alimento também, porque aquela carne tem axé, entendeu? Entendi. Esse axé só seria o quê? Axé é força, é energia,
tá? É o sagrado, tudo isso é o nome de axé que se dá, entendeu? Entendi. Próxima pergunta nossa aqui, Fernando, é o seguinte. O membro da quimbanda precisa incorporar? Eu acho que sim, que você citou alguma coisa dessa. E se realmente ele precisa incorporar, qual é a finalidade da questão? Quer dizer, por que o sacerdote precisa incorporar? Olha, sacerdote em si não tem a necessidade de incorporar. Tá? Quem incorpora é o ilegum. Ilegum é aquele que é chamado de médium na Umbanda. Tá? Veja bem, o sacerdote, tá? Qual é o que visa um sacerdote? Ele entrar no oráculo, consultar o oráculo com o Ifá, ou pessoas que não têm o jogo de Omerim de Logum, o buzo consagrado em Ifá dentro do orixá, não importa. Ele vê o ebó, o bori, o caminho, se a pessoa nasceu para se iniciar dentro do culto, tá? E ele vê ali, ele faz. A incorporação, até mesmo na quimbanda, não tem necessidade de uma incorporação, tá? O que determina aí é como você cultua aquela entidade. Por exemplo, na Umbanda eles trabalham com entidade, com espírito. Então, no caso, tem os assentamentos também, como você cultua, a comunicação que você faz oracular com aquilo, tá? Isso é o que manda. Incorporação é um lado assim, da pessoa que numa quimbanda é médium ou ilegum no candomblé, tá? E ela vai receber aquela força espiritual, entendeu? Mas isso não define o sacerdote não, na minha visão, tá? Entendi. Então, o que você está falando é que não é uma regra que todo sacerdote de candomblé necessariamente precisa incorporar. É isso? Não é uma regra. Não é uma regra, tá? Até porque no culto de Ifá, se você pegar os babalaôs, que seriam os maiores mestres dentro da cultura africana, babalaô, por exemplo, não incorpora, né? O que incorporaria seria o babalorixá. Isso se ele também for ilegum. Mas não é regra, não. Entendi. Uma próxima pergunta aqui é baseado ainda em incorporação. Existe alguma maneira, por exemplo, você como sacerdote, saber se alguém incorporou um orixá ou não? Por exemplo, isso acontece bastante em igreja, principalmente neopentecostais, onde que o pessoal vai lá para expulsar demônio e alguma técnica ou alguma coisa. Por exemplo, você como sacerdote, imagine só que nós vamos a um outro templo. E aí tem uma pessoa que, utilizando um termo até chulo, mas o que utiliza no Brasil, que baixa o santo. Aí você tem como falar assim, não, na verdade ele não incorporou nenhum orixá, porque ele está fazendo, aquilo é um teatro, você entendeu? Entendi. Olha, veja bem, muitas vezes aquela pessoa ela está incorporada, mas não é um orixá. Muitas vezes, vamos dar um exemplo, aquela pessoa desincorporar tal orixá, mas um egum, ou um quiumba que se fala, um obsessor, que pegou ela se passando, e de repente a própria pessoa mesmo acha que está no orixá. Isso é um fato, tá? O outro fato, existe técnica, existe. Antigamente eles até queimavam a pessoa, essas coisas. Só que a melhor forma de você ver é o seguinte, é o jogo de buzo, é ver o que o Odu fala. Tá? Se aquela pessoa, no caso, ela vem na minha casa, ela incorpora 1, 2, 3, eu vou jogar, tá? E vou ver se realmente o orixá está presente no ará, no corpo da pessoa. Melhor forma de você ver, você dá a queda do jogo e ver o que o Odu fala para você. Tá, entendi. Nossa última pergunta desse bloco aqui. O cristianismo, de uma maneira ortodoxa, se baseia num livro que é a Bíblia. Então todos cristãos, não obrigatoriamente, mas pelo menos segue aquela regra de fé que é a Bíblia. Tudo que está escrito foi baseado na Bíblia. Existe algum livro sagrado no candomblé que alguém escreveu, e você leva realmente aquele livro como se fosse, por exemplo, a palavra do orixá, ou tudo é baseado na ancestralidade, de pai para filho, de filho para avô? No candomblé é diferente, tá? Tudo é oral, o aprendizado ele é oral, tá? E para você, por exemplo, aprender determinados tipos de coisa, de segredos, você passa por um juramento, tá? Inclusive que envolve até sua vida nisso, é uma coisa muito séria. Então, nós não temos um livro, tá? Que a gente segue aquele livro. Nós seguimos o aprendizado oral que é passado, tá? Passado, no caso, pelo que eu aprendi com o meu sacerdote e assim por diante, tá? Uma hierarquia que um vai passando para o outro, de acordo com o merecimento, com o esforço, com a espiritualidade da pessoa também, tá? Tá, entendi. E aonde que começou isso? Por exemplo, você falou que vem de pai para filho. Existe um precursor? Por exemplo, começou
em 1904, por exemplo, quando, eu vou dar só um exemplo aqui, quando a primeira pessoa que incorporou um orixá e ele foi dando todas essas informações que você falou de axé, esses nomes aí, ou não, vem desde tempos imemoriáveis, por exemplo? Sim, isso é de tempos assim, que não tem nem como você ter uma certeza. Isso, como eu te falei, o culto africano, ele é considerado o mais antigo no mundo, tá? O culto ao orixá. Então, veja bem, esse aprendizado, assim, pela tradição, se dá de um sacerdote para o omorixá dele, para o filho santo dele. Mas, na prática, a pessoa pode aprender isso com outras pessoas, tá? Mas é via oral isso. Isso não é uma coisa que se escreve. Porque são coisas que você aprende muito sérias e muito intensas. Então, isso nem poderia estar num livro. Tá? Por exemplo, o livro que eu considero um dos mais sérios é do Pierre Verger, que ele até expõe certas coisas, mas pô, ele não entra muito no segredo. Mas tem até coisas que ele chega a entrar um pouco. Tá? Então, é via oral. Entendeu? Tá? No caso, veja bem, as fontes que tem é da Ialorixá Nassodanadana, tá? Da Bahia, e do Babalaô Bobocheu Biticu. Esse Babalaô, tá? Pelo que as fontes que tem dele, ele veio na época como escravo, tá? E que é diferente o Babalaô para Ialorixá, tem uma diferença. Tá? O Babalaô é uma coisa do culto de Ifá e a Ialorixá é um ramo do culto afro-brasileiro. Tá? São essas as fontes, mas isso é muito complicado. Tá? Na realidade mesmo, não tem como você saber quem foi o primeiro. Isso é praticamente impossível. Entendi. Só para finalizar aqui, você falou que quando houve um juramento, nesse juramento envolve, no caso, até a sua vida, no caso. O que seria isso? Por exemplo, eu não quero saber o que é o juramento, mas eu quero saber o que envolve sua vida. Vou dar um exemplo aqui, claro. Imagine só que daqui a um mês, por exemplo, você deixe de ser candomblé. Você vai ser padre, por exemplo, vou dar um exemplo qualquer. E aí você começa a falar todas as coisas que você viu no candomblé. Isso seria a quebra do juramento? E isso que envolveria a sua vida ou não? Também, isso seria uma das coisas. Porque, veja bem, o que você vê, você não pode passar para as pessoas aquilo que você viu, né? Então, veja bem, no candomblé, o principal juramento que a pessoa faz é quando ela se inicia, tá? Dentro do roncó, ela vai ter preceitos, ela está entregando a vida dela para o orixá. Então, a partir do momento, tá, quando você se inicia, você está consagrando o seu ori, o orixá é plantado no seu ori, na sua cabeça. Então, ali é o maior juramento que você tem. E aí, você tendo oportunidade, dependendo dos aprendizados que você for ter, coisas que você vai ter, você pode até jurar com determinado tipo de axé que você põe na boca, que você não vai falar aquilo. Então, no candomblé, é uma coisa muito fechada. Isso existe. O que você falou seria logicamente uma quebra. Você sai da religião, tá? Que já não seria bom. E você expor tudo que você viu, com certeza é uma coisa muito perigosa a pessoa fazer isso, né? Entendi. Alguém já fez isso, por exemplo, que você conhece, que foi um sacerdote como você, por exemplo, saiu do candomblé, foi para qualquer outra religião e começou a expor isso? Você conhece alguém ou até hoje, por exemplo, que você conheça, ninguém fez isso? Olha, eu conheço pessoa que saiu do candomblé, tá? Sacerdote, até antigo, ele virou evangélico, mas ele não expõe nada da religião. Simplesmente ele saiu por uma decisão dele, que tem que também ser respeitado, é o livre-arbítrio dele. Mas ele não expõe nada do culto aos orixás, não fala nada. Ele achou melhor, tá? Enfim, por motivos dele, ele saiu, mas não expõe nada, entendeu? Entendi. Não fica falando. Ok, Fernando, mais uma pergunta. No candomblé, como é visto a questão do pecado? Como o candomblé encara o ato pecaminoso? Então, dentro do culto, não tem essa visão, olha, você é um pecador, você não é, tá? Como eu tinha falado, o aprendizado é de via oral, é passado de uma pessoa para outra, né? De uma maneira de hierárquica. Então, o que acontece é assim, você está causando quizila com o seu orixá, tá? Tomando certas atitudes, fazendo certas coisas, que a divindade, o orixá, vai estar, na palavra, quizilando com você, né? Então isso existe. Agora essa visão, olha, isso é pecado, você vai para o inferno, nós não temos isso. Quizilar seria quando eu falho com o meu orixá. Você falhar com o seu orixá, por exemplo, determinada comida que você não poderia comer, né? E você come, você está causando o quê? Uma quizila
com o seu orixá, né? Determinado ato, coisas que você não poderia fazer, você faz. Você está causando uma quizila, que nem no dia de hoje, né? Aqui eu cultuo Oxalá, servido comida para Oxalá. Se aqui, por exemplo, rodar bebida alcoólica, ou dendê na casa, ou café, eu estou fazendo o quê? Uma quizila com orixá. Isso não vai ser bom para mim. Pode ser comparado com o pecado, mas não é esse pecado visto pelo lado cristão. Não é esse pecado, né? É entre você e a força espiritual que você aprendeu via oral. Para o CACP vir aqui fazer essa entrevista, você pediu para o seu orixá? Não precisou. Para você, não. Você é livre. Se você quiser dar uma entrevista, ir lá num programa de televisão, não há esse quesito de pedir permissão. De ter uma autorização. Olha, eu só posso ter uma autorização do orixá se for coisas que entrem em juramento, em coisas de fundamento, tá? E que aí, veja bem, Flávio, é complicado porque isso o certo não é nem falar. Mesma coisa, veja bem, eu aprendi que você não joga abuso na frente de câmera, de televisão. Então, por exemplo, isso eu já não faria, né? De fazer isso. Agora, e determinadas coisas que envolvem orixá, por exemplo, um corte, certas oferendas, não vai se fazer de uma maneira pública, tá? Então, para perguntar para o orixá, só se entrasse nisso. E determinadas coisas também, entendeu? Por isso não teria muito problema, né? Aproveitando o ensejo dessa pergunta, quer dizer que essas pessoas que jogam búzio na televisão, você, no teu conceito, vamos dizer assim, teológico do candomblé, você acha que não é correto? Flávio, eu prefiro falar assim, que eu não jogaria. Eu não vou criticar. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta? É o seguinte: existe o diabo, Satanás, Satã, Lúcifer, enfim, existe alguém que personifique o mal no candomblé? Não. Como eu te falei, para nós não tem o diabo. Isso é uma coisa feita pelos católicos, pelos evangélicos, para atemorizar as pessoas. O diabo não existe? Olha, para nós não. Legal, legal. Vamos lá para a próxima pergunta, que diz o seguinte: um umbandista deve colaborar com a sua religião? Você tem dízimo, oferta, contribuição? Como é que fica essa questão financeira? Um sacerdote do candomblé, ele precisa subsistir, ele tem que ter o seu sustento. O centro de candomblé tem paga água, paga luz, paga telefone, paga assistência social que faz. Como é que funciona a obrigatoriedade da contribuição? Ou ela não existe no candomblé? Ela existe, tá? Então veja bem, se uma pessoa é filho da casa ou orixá, um discípulo da casa, geralmente ela tem mensalidade, ela contribui com todas as obrigações feitas para os orixás da casa, né? Porque a casa pode ter, um exemplo, vários orixás. Então, cada mês, cada ano é mês de obrigação daquele orixá, independente se vai ter festa ou não. É feito o orô, as obrigações do orixá. Então, os discípulos, os omorixás contribuem sim. A mensalidade por quê? Porque tem água, porque tem luz. E uma coisa muito importante, o sacerdote dentro do candomblé, é difícil ele trabalhar, ele mexer com outras coisas, porque é muita carga de trabalho em cima dele, né? Então, por isso que a maior parte só trabalha dentro do culto, que nem meu caso, porque não tem como, é muito tipo de função que você faz, muito tipo de coisa, entendeu? Qual o valor dessa contribuição? Ela é livre? Eu chego aqui e falo: olha, Fernando, eu quero doar R$10 por mês ou R$100 por mês. Isso tem a ver com o meu salário ou não tem? Por exemplo, na igreja, tanto católica quanto evangélica, é 10% do salário. Aqui no candomblé, como é? Não tem isso de porcentagem. E veja bem, Flávio, qualquer tipo de religião cobra, tá? Qualquer local é cobrado, tá? Muitas vezes as outras religiões fazem uma fantasia, porque todo lugar é cobrado. No candomblé não, no candomblé vai de casa para casa, estipulado o valor, tá? Cobrado é assim, por exemplo, vem um cliente, uma pessoa que está precisando jogar, aí nós vemos a condição da pessoa, porque o candomblé trabalha na troca, tá? Nós vemos a condição, que a pessoa pode pagar, se não pode. Tem vezes que o sacerdote não cobra, ele cobra, a pessoa só traz o material, tá? Então é uma coisa muito de casa para casa, como é de igreja para igreja. Agora, cobrar, todos cobram. Isso aí, qualquer lugar cobra. Ok, deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui um pouco até complexa. No Brasil, tem a questão da Associação Protetora dos Animais. Você até no outro bloco explicou um pouquinho dessa questão do sacrifício. Como é que fica
o candomblé diante dessas proibições que o Brasil tem, essas restrições de sacrificar animais? Que nem, você vai sacrificar um animal para fazer um trabalho para mim, por exemplo. Como é que você arruma esse animal? Como é que o candomblé resolve esse problema? Olha, veja bem, aí que eu sou totalmente a favor, inclusive do candidato Trípoli, que ele defende a lei dos maus tratos, que ele criou tal. Então eu sou totalmente a favor porque acho assim, errado qualquer tipo de maltrato. Agora veja bem, como eu te falei, é muito equivalente ao matadouro, porque você vai cortar um animal e as pessoas vão se alimentar. Então você criticar o candomblé fica complicado. Aí fica uma questão de lei, uma questão de interesses também, porque não vai pagar imposto, essas coisas. Mas, um exemplo, um bode, ele é cortado, ele é limpado e as pessoas se alimentam. E quantas pessoas não se alimentam que passam necessidade? Eu mesmo já doei quantos galos, carne de galo, para pessoas que moram na rua. Já doei um monte. Uma vez eles estavam fazendo fogueira no frio, eu fui doar 3 galos, eles comeram o galo ali. Aproveitaram o fogo, tal, cozinharam lá, fizeram, fritaram, não sei, e comeram. Quer dizer, isso também é uma caridade. Então é complicado essa lei, porque então teria que fechar os matadouros, né? Ok. Próxima pergunta é o seguinte: um cristão praticante da teologia bíblica ortodoxa pode agradar aos orixás lendo apenas a Bíblia e praticando apenas a Bíblia? Olha, o orixá, como eu falei, é uma força, uma energia. Veja bem, para nós dessa forma não. Mas eu também não posso ser preconceituoso e achar que por uma pessoa não faz o que eu faço, que ela não possa estar em contato com uma energia da natureza também. Mas, pelos preceitos do culto aos orixás ou da Umbanda, dessa forma não é considerado. Poderíamos dizer... Vou dar um exemplo de uma forma. Vou dar um exemplo. Vamos dar um exemplo que ele vai na mata, tá? Ele está aflito, ele ajoelha ali em cima da terra, reza. Ele não faz preceito nenhum. Com certeza ele entrou na energia de Oxóssi, de Caboclo, de Ossan. Ele vai receber aquela energia. Por isso que eu não posso dizer que isso não existe, mas ele não está fazendo uma doutrina, tá? um fundamento da Umbanda ou do Candomblé, entendeu? Deixa eu ver se eu entendi. Eu queria interpelá-lo por isso. Quer dizer que quando uma pessoa vai para uma vigília na mata, ele pode, dentro daquela mata, naquele culto que ele está fazendo na mata, receber a influência dos orixás? Olha, a Igreja Universal faz isso. Eles não falam descarrego no mar, vestido de branco? É verdade. Eles estão recebendo a energia das águas, de Iemanjá. Isso existe. Eles não fazem, por exemplo, descarrego em cima do sal grosso. O sal grosso é o quê? O sal grosso é um cristal. É um cristal. Ali tem uma energia. Querendo ou não, eles entram em contato. Só que, veja bem, você não está entrando numa maneira intensa, porque existe um ensinamento para isso. Mas a energia, por isso que eu falo, não pode ter preconceito, ela está em qualquer lugar. Se eu for no rio, estiver aflito, e me tomar banho, me banhar no rio, começar a rezar para Deus, que seja, eu rezo, seja o Pai Nosso, com certeza a energia de Oxum está me amparando. Isso eu não posso negar, porque ninguém é dono da força da natureza. Bom, gente, o Fernando falou uma coisa aqui que eu vou até aproveitar o ensejo para colocá-lo, pedir para ele esclarecer melhor. Você está dizendo, então, que a Igreja Universal do Reino de Deus, quando faz trabalhos ocultos com sal grosso, com rosa ungida, com espada de São Jorge, óleo, arruda, etc. e tal, amarrar camisa, fazer corrente dos 7 nós, campanhas, etc. Isso, na verdade, é uma invocação aos espíritos do candomblé. É uma espécie de religião afro. Sim, não diria exatamente candomblé. Eles estão mexendo usando determinados ensinamentos espírita ali. Eles estão usando coisa espírita, porque veja bem, é muito contraditório para a Igreja Universal fazer isso, porque eles dizem que não pode ter intermediário entre o homem e Eledumare, a força maior. Então por que eles precisam de sal grosso, mar? Eles estão usando intermediário. Na realidade é que os espíritas nós fazemos. Trabalhamos com a força da natureza. Eles, acredito que cresçam muito, porque como eles trabalham com essa própria força dá poder para eles. Entendeu? Então é isso, é a força da natureza que eles não estão se negando a trabalhar, que eles não são um burro, né? Fernando, então, pelo que você está colocando aqui agora, o que nós podemos perceber é que a Igreja Universal do Reino de Deus, ela acabou cometendo um sincretismo com as religiões afro-brasileiras, ou seja, ela se misturou a tal ponto que hoje ela pode até ser colocada como, em certos aspectos, uma praticante dos ritos afro-brasileiros. Sim, com certeza. Dos ritos afros,
toda a parte da Umbanda, coisas de Umbanda, de Candomblé, eles estão usando. Por exemplo, você fazer sessão do descarrego na segunda-feira, por exemplo. Por que na segunda? Porque ali é regido por uma energia, para as pessoas entenderem melhor. Então, por que, por exemplo, na terça é a libertação, ou tal dia, sexta, tá? É um dia, não importa. Por que eles usam um dia? Veja bem, é muito contraditório. Se você pegar o kardecismo não tem muita contradição. Porque eles fazem uma ligação direta com Deus através dos espíritos de luz. Eles não mistificam. O que a igreja está fazendo, ela está mistificando fazendo isso. Eles estão usando os ritos afro-brasileiros, porque eles perceberam que isso tem força. Pode ver a igreja deles crescendo, porque as pessoas sentem uma energia. Então, até eles mesmos também conseguem entrar em contato com a força da natureza fazendo isso. Então, aqui para o nosso amigo Fernando Alegria Simões, o que ele colocou aqui foi muito interessante. As práticas da Igreja Universal do Reino de Deus não são outras a não ser práticas sincréticas das religiões afro-brasileiras. Isso é muito legal para você que está em casa assistindo e que já viu aqueles fenômenos ali. E aqueles espíritos que se manifestam ali são o quê? Misticismo? São orixás? São espíritos de gente morta? O que seriam aquilo na sua visão? Olha, na minha visão, eu não posso negar que são realmente as pessoas estejam incorporando, tá? Porque eu não tenho como afirmar isso, mas posso te garantir, uma entidade da Umbanda, Quimbanda, séria, orixá, ali dentro ele não ia se manifestar, tá? Até porque se você pegar, por exemplo, um Exu, vamos dizer, um Exu que incorpora geralmente Exu pro lado de Umbanda. Candomblé é muito difícil Exu incorporar, porque Candomblé se trabalha com o Exu orixá. Então vamos dar um exemplo, um Tranca-Rua, um Exu da Quimbanda. Se ele incorporasse realmente lá dentro, você pode ter certeza que ele ia causar certos problemas ali que as pessoas iam se perder. Pela força, ele ia influenciar todo mundo. Então lá dentro não, ali são espíritos sofredores, muita gente que era envolvida com o Candomblé, com a Umbanda, tá? Que não levou direito, mistificava, usou o nome do Candomblé para fazer palhaçada. Aí chega lá, começa a apanhar ali, começa a manifestar espíritos sofredores, Egum. Pessoas que morreram, estão precisando de ajuda. Mas lá dentro eu não acredito, é praticamente impossível orixá mesmo, ou entidades sérias da Umbanda se manifestar lá dentro. Não teria nem o que fazer lá dentro. Legal, só queria complementar essa pergunta. Você que atende muita gente vem te procurar. Já apareceu pessoas aqui possessas para você libertar? Você praticou o afastamento de espíritos, o exorcismo? Você já fez alguma vez isso aqui? Olha, assim, eu não trabalho, veja bem, eu não tenho essa visão, e o Candomblé não tem a visão de você excluir, da exclusão. Olha, esse espírito não, como dizem, vai embora, desce, entendeu? Você, não. Aquilo acontece, já aconteceu, tá? Você tem que saber dar o heró, amenizar a situação, dar um copo de água, rezar um copo de água para a pessoa, com dendê a pessoa bebe. Depois você vai para o jogo, e o jogo vê como trabalhar em cima daquilo, e geralmente você alimenta até aquele espírito, equilibra ele para a vida da pessoa. Não essa visão de você excluir o espírito. Se ele veio na pessoa, tem um porquê. E não é você pegar para o espírito, você vai ter que sair, e muito menos fazer, como tem gente espírita que faz, querer doutrinar um espírito que você não sabe de onde ele veio e a violência dele, só na palavra. Você vai ter que sair porque ele não vai respeitar. Então tem que ir para o jogo, tem que ver oferenda, tem que ver o ebó, tá? Mas isso acontece sim. Legal. Fernando, 17ª questão. Eu acho que é essa sequência que nós estamos aqui agora. Como que Allan Kardec, o codificador do espiritismo, é visto por um sacerdote do Candomblé? Olha, eu vejo com respeito, né? Isso dentro do culto não é citado. Eu vejo com respeito, inclusive porque lei do retorno, por exemplo, muitas coisas que o Allan Kardec, os ensinamentos dele, batem com muitos ensinamentos que são passados, tá, de uma pessoa para outra dentro do culto aos orixás. Queria te fazer uma pergunta agora que vai mexer com a tua cosmovisão ou com a sua visão subjetiva. Como é que você vê o protestantismo, de maneira geral, não especificamente uma denominação? Como é que você vê o cristianismo no aspecto do protestantismo? Como você avalia essa religião? É uma boa religião? É uma religião produtiva? É uma religião que aproxima as pessoas de Deus ou não? Qual é a sua visão do protestantismo cristão?
É uma visão positiva. Eu acho, vai muito do adepto isso aí, entendeu? Mesma coisa, eu falei aqui da Igreja Universal. Mas depende também, tem pessoas que entraram ali, deram até carro para a igreja, o que for, estão bem também, mas aí depende, é muito da pessoa isso. Porque veja bem, todas as religiões hoje em dia, se você for ver, tem cobrança. Ou se alguma coisa você contribui. Então, veja bem, o candomblé, não é só o candomblé, são todas. Eu respeito todas e vejo assim, vai muito do adepto. Agora, todas as religiões, se você levar certo, se você nasceu para aquilo, você prospera dentro disso, isso que eu acredito. Então, os dogmas dentro do cristianismo, que são contra o candomblé, isso não vai contra Deus, contra os orixás. Os orixás não ficam chateados, ou eles ficam chateados, como algumas religiões fazem, atacando, criticando. Você acha que os orixás não se agradam disso? Você diz mais pro lado assim, das pessoas radicais. Você diz, olha, veja bem, aí é complicado, porque o orixá, ele vai atuar, geralmente, ele está em todas as partes da natureza. Mas o orixá é uma coisa assim, que se ele vê crítica, muitas vezes ele não vai se manifestar naquilo. Então o orixá tem um momento de se manifestar, entendeu? Eu não viria o orixá ficar chateado. Eu acho que a maior mágoa o orixá ficar chateado seria um adepto dele, um iniciado dele, tá? Se desvirtuar. Aí sim eu viria que não seria bem visto. Aí sim o orixá se importaria com o filho dele, mas não com pessoas radicais, entendeu? E o orixá também só se chateia e só cobra quem tem orixá, quem cultua. Quem não cultua o orixá também. Para terminar essa entrevista, eu ainda quero ouvir as suas considerações. Você falou de comida. Qual a comida que você não poderia comer? Você pode falar? Vou te dar um exemplo. Como eu sou de Ogum, eu não posso comer camarão, né? O camarão é uma comida que é quizila para mim. E tem outras comidas, no caso, que eu não posso comer, outras pessoas, que aí já não é uma coisa por ser do orixá, porque é uma coisa de iniciação, uma coisa que o jogo, o Odu, apontou. Tá? Que muitas vezes outras pessoas do mesmo orixá podem, mas camarão é uma coisa, eu estou falando, meio básica, assim, né? Quem é de Ogum não tem quizila com camarão. O Centro Apologético Cristão de Pesquisas quer agradecer o Fernando Alegria Simões, sacerdote do candomblé do Templo Ogum, que gentilmente cedeu essa entrevista para nós. E, Fernando, para terminar, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera e desse as suas considerações. As minhas considerações... Bom, eu estou aqui no Ileaxé Ogum Lacaê, eu estou aqui na região da Vila Mariana, em São Paulo, tá? E eu estou participando dessa entrevista para esclarecer para as pessoas, principalmente leiga, tá? Dúvidas que as pessoas têm, preconceito que as pessoas têm, tá? Quem tiver alguma dúvida, tá? Só ligar aqui para mim, eu estou no telefone 11 São Paulo, 5599-3681, tá bom? Agradecer vocês também. Muito obrigado.